Olá, meus melhores, literatura, professor Gil Matos, esse é o Enem Pará. Assunto da aula de hoje, romantismo no Brasil, primeira geração. Vamos fazer uma grande viagem no tempo, vamos para o século XIX, para um momento da literatura que é definido como a apoteose do sentimento. Um contexto literário marcado por uma cultura de muita leitura nesta sociedade, leitura de folhetins, leituras de romances, mas sobretudo a partir dessa cultura marcada por uma forte inclinação para a leitura, nós temos escritores com uma grandeza de liberdade artística. Um princípio que vai fomentar, vai motivar dentro do romantismo o individualismo e o subjetivismo romântico. Aí tu perguntas, professor Gil, o que é essa definição toda dessas características iniciais? É tu perceberes que na literatura romântica da primeira fase, cada escritor vai ter a sua maneira de produzir o seu discurso lírico, a sua maneira de falar sobre o amor. Esse individualismo é uma grande marca dessa estética. Esse subjetivismo enriquece a literatura romântica. O primeiro grande poeta que nós vamos trabalhar, o maranhense Gonçalves Dias, é um grande exemplo disso. Numa época de grande inspiração, de grande leitura de escritores europeus, Gonçalves Dias vai beber nas fontes medievais, na inspiração medieval. Um grande exemplo está na nossa tela quando nós estamos diante de um texto de Gonçalves Dias chamado Ainda Uma Vez a Deus. Percebe na leitura do texto uma influência do discurso lírico do cavalheiro se colocando diante da dama numa postura de servidão, de vassalagem. Esse discurso lírico tu percebes nos versos de Ainda Uma Vez a Deus, quando ele começa dizendo: enfim te vejo, enfim posso, curvado a teus pés, dizer-te que não cessei de querer-te. A grandeza lírica desse texto está presenteando todos nós com a influência medieval, que é uma das características da construção desse sentimentalismo na primeira fase do romantismo. Seguindo adiante, além de Gonçalves Dias trabalhar um discurso lírico, além dele trabalhar um discurso em torno do sentimento, do amor pela figura feminina, tu vais entender que o Enem te cobra competência e te cobra habilidade. A habilidade 15 do Enem faz você entender que um texto literário ele é fruto de um contexto. Como nós colocamos no início da aula, tu estás aí no século XIX. O Brasil acabou de se tornar independente e a partir dessa leitura de contexto histórico, o romantismo vai expressar o sentimentalismo pátrio. Tu vais ler em vários livros que essa geração é conhecida como nacionalista. Nacionalista porque dentro desse espírito, dentro desse contexto da euforia, do pós-independência, o amor agora é o amor pela pátria. Vem aí os versos conhecidíssimos. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Quem nunca ouviu Canção do Exílio? É o lirismo nacionalista da primeira fase, com a exaltação do amor, a exaltação dos valores da pátria e uma forte carga de idealização romântica que fecha aí como um dos grandes pilares dessa primeira fase dentro do discurso lírico amoroso. Mas já que nós estamos falando de uma geração nacionalista, eu falo da minha pátria através dos elementos da natureza, mas eu também vou representar a identidade desta pátria a partir do elemento, do homem. Nesse momento, os românticos vão eleger o índio como esse símbolo do homem brasileiro. Este herói nacional colocado de maneira extremamente valorosa, idealizada. Um dos maiores exemplares é quando você lê as obras indianistas de Gonçalves Dias. Podemos citar várias, podemos citar Ijuca Pirama, que vai ser matéria de uma próxima aula nossa, podemos citar os timbiras. Em todos eles, o índio que representa o elemento nativo, ele é a nossa cor local, representa as nossas raízes e está dentro desse discurso lírico, amoroso, dentro da proposta nacionalista, indianista.
O Canto do Guerreiro, que está na tela, representa exatamente essa forte carga de discurso indianista. Entenda o que você vai ver, a leitura das matas, a leitura das selvas, o ambiente, todo o retrato de um Brasil a partir dos seus elementos mais naturais. Mas, sobretudo, o elemento índio colocado aí de maneira idealizada em vários textos, lembrando o cavaleiro medieval europeu. Porque lá na Europa, o nacionalismo, ele tinha um discurso a partir de toda a lembrança das glórias das nações, mas lá na Europa havia Idade Média. Como no Brasil nós não tivemos Idade Média, você recorre ao nascimento do Brasil, ao elemento nativo, aquele que aqui já estava, que bem representa a nossa nação e quem somos, como somos. Porém, os românticos vão dar uma carga de idealização para fazer essa equivalência do elemento nativo do índio ao cavaleiro medieval europeu. Essa grandeza lírica é um dos pontos fortes para a tua prova do Enem, entendendo que esse índio do romantismo, ele vai ser, dentro da tua prova do Enem, um grande ponto de reflexão, porque antes do romantismo, nós já tínhamos a leitura do índio na literatura feita no Brasil. Tu vais lembrar que no quinhentismo, quando o Brasil foi descoberto, haviam as cartas, entre elas a carta de Pero Vaz de Caminha, que mostrava, entre outros elementos, que o índio precisava ser salvo, porque ele, europeu, aqui quando chegou, entende o índio como uma cultura diferente. No quinhentismo, era esta a visão sobre o índio. No romantismo, no momento de discurso amoroso, de exaltar a pátria no pós-independência, esse índio passa a ser o nosso herói nacional, com uma carga de exaltação e de idealização bem ao gosto do romantismo. Meus melhores, na aula de hoje, da literatura romântica, primeira geração, os pontos importantes são o lirismo amoroso e toda a influência de um medievalismo que também cai dentro da proposta indianista e, sobretudo, o discurso nacionalista desta primeira fase. Eu sou o professor Gil Matos, literatura, e esse é o Enem Pará.